Sr. Primeiro-Ministro, é sempre um momento comovente quando o Primeiro-Ministro garante ao país que não se está a afogar. Quanto à economia, nós já sabemos, cai este ano 3%, no próximo ano cai ainda mais, e o senhor vai tirar aos salários e às reformas, às pensões de quem descontou, o que nunca ninguém se atreveu a tirar. Mas eu verifico, Sr. Primeiro-Ministro, que me confirma a impressão que o país inteiro tem de que não foi aprovado em Conselho de Ministros a medida de retirar o dinheiro do trabalhador da Segurança Social para entregar ao patronato. Vamos a ela. Porque essa medida tem 3 erros. É inconstitucional, pela muito simples razão, que provavelmente lhe está a sussurrar o Dr. Paulo Portas, de que o sistema de segurança social é um sistema de garantia de seguro para a pessoa e não é um sistema de financiamento nem do Estado nem das empresas. É inconstitucional. É errado porque cria recessão, porque diminui os salários e, portanto, diminui a procura. E é idiota porque vai aumentar o déficit. Toda a modelação que o senhor pode vir a apresentar, se hoje não retirar a proposta como o bom senso mandaria, significa simplesmente assumir que isto não é só um jogo financeiro para entregar dinheiro a empresas que não investem e, portanto, que criam desemprego, mas é também uma forma de aumentar o déficit. Não tem trambalho. Eu já nem comento o facto de ser enxovalhado em público pelas divergências da sua coligação. O facto de haver ontem uma reunião de uma brigada do reumático sem generais, que sai com uma cara de enterro, como se isso fosse sinal de que não o estamos a afogar. Não, Sr. Primeiro-Ministro. Todo esse jogo é fugir à responsabilidade. Sabe o que é pior, Sr. Primeiro-Ministro? É que é fugir à responsabilidade. O senhor acha que no próximo ano pode passar os funcionários públicos a receberem 12 meses quando recebiam 14 e não tem explicações a dar? E tira mais um salário e tira outro e não há explicações a dar? E tira aos reformados persistentemente? O que é que o senhor tem contra os reformados, Sr. Primeiro-Ministro? E não tem explicações a dar? E tira aos trabalhadores um mês do seu salário e não tem explicações a dar, e depois diz-nos com esta tranquilidade seráfica: olha, só vamos cair 1%, é uma inversão de ciclo, isto está a correr bem. A correr bem, Sr. Primeiro-Ministro. Não tem nenhum sentido esta política, ninguém acredita nela. E o senhor bem pode dizer aqui, não é para nós, é para aquelas bancadas que não se está a afogar, porque neste Parlamento não tem maioria. O senhor perdeu a maioria. Ponha à votação uma moção de confiança sobre a taxa social única e perde-a neste Parlamento. Não se atreve, porque ninguém no país tem 1 milhão de pessoas à sua porta. Não é gente que vem esperar o que é que o Governo lhes vai dar. É gente que quer a sua demissão. Quer acabar com a destruição que a Troika está a fazer. E essa gente sabe, Sr. Primeiro-Ministro, essa gente é que permite que Portugal não se afogue. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Não, Sr. Deputado, se há coisa que eu não faço é fugir às minhas responsabilidades. Eu assumo sempre as minhas responsabilidades. Respondo, por isso, muito diretamente às perguntas que o Sr. Deputado fez. O conjunto de medidas que foram acordadas no âmbito da negociação com a Troika foram aprovadas em Conselho de Ministros? Foi essa a pergunta do Sr. Deputado, não foi? Foi. Eu vou responder, Sr. Deputado. O Sr. Ministro das Finanças não fecha um acordo de negociação com a Troika e não vai à reunião do Eurogrupo como foi, comunicá-las sem que o Conselho de Ministros o mandate para esse efeito. Portanto, Sr. Deputado Francisco Louçã, o Sr. Ministro das Finanças teve mandato do Conselho de Ministros para o fazer. Segundo, Sr. Deputado, diz o Sr. Deputado, porque não põe uma moção de confiança? É verdade, Sr. Deputado, é verdade. À oposição cabe a escolha sobre se deve ou não apresentar moções de censura e ao Governo saber se quer ou não apresentar moções de confiança. Se o Governo tivesse razões, e o Primeiro-Ministro, para supor que não tinha a confiança deste Parlamento, a primeira coisa que fazia era apresentar uma moção de confiança. Mas não foi isso que eu decidi, Sr. Deputado. Portanto, creio que respondi também à sua segunda pergunta. Terceiro, diz o Sr. Deputado, bem, mas os senhores têm divergências na coligação. Ó, Sr. Deputado, eu não faço de conta. Nós vivemos em democracia. E eu presido a um governo de coligação. E nós temos dificuldades.
Elas ocorreram. Não se varrem para baixo do tapete. Fala-se olhos nos olhos sobre elas, como é evidente. E institucionalmente, porque é assim que as coisas se resolvem, institucionalmente, essas dificuldades são abordadas e são respondidas. Eu fico muito satisfeito de saber que a primeira vez que apareceram dificuldades públicas nos dois partidos que suportam a maioria, essas dificuldades ficaram resolvidas institucionalmente entre os dois partidos. E eu fico satisfeito, Sr. Deputado, porque o país não precisa de nenhuma crise política, pelo contrário, o país precisa de coesão para vencer as suas próprias dificuldades. E eu, Sr. Deputado, nunca me demitirei das minhas responsabilidades nem da minha missão de ajudar a vencer essas dificuldades a partir do meu posto, que é o Governo. Sr. Deputado Francisco Louçã, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, este é um momento muito sério. O Sr. Primeiro-Ministro não teve divergências entre os partidos da coligação. Teve divergências no Governo que foram pretexto para campanhas públicas do Governo. E o que o Sr. Primeiro-Ministro aqui nos disse é que o Conselho de Ministros mandatou um Ministro de Estado das Finanças para defender a nível internacional um conjunto de propostas do Governo e que houve outro Ministro de Estado que veio dizer em público que discordava deles e discordava de si. Foi exatamente isso que se conclui deste debate. E é por isso que eu percebo, aliás, aquele momento de ternura do Ministro Miguel Relvas a dizer que ainda tem confiança no Ministro Paulo Portas. Mas a verdade é esta. Isto é uma crise gravíssima, porque não se governa assim, Sr. Primeiro-Ministro. Governa-se respondendo, governa-se decidindo e governa-se com transparência e com um projeto sobre o país. Bem percebo porque é que teve que nos dizer que não se está a afogar. Bem percebo porque é que o Sr. Primeiro-Ministro escolheu milimetricamente as palavras. Porque sabe que o país está virado contra si. Há 1 milhão de pessoas a pedir a sua demissão. Sabe que neste Parlamento não tem apoio. Sabe que há deputados e dirigentes do seu partido que apelam à revolta dos deputados. Sabe que ninguém defende a TSU tirada do bolso dos trabalhadores para os patrões. O Sr. Primeiro-Ministro acha que resolve isto dizendo ontem, nós perdemos a cabeça e vamos aumentar de 25 para 26,5 a taxa sobre os dividendos e as mais-valias. Parece um anticapitalista indignado, Sr. Primeiro-Ministro. De 25 para 26,5, ou que seja, quase metade do que paga uma pessoa que paga IRS em Portugal. Claro que se atuamos imediatamente. Não, uma sociedade gestora de participações não paga o imposto, credo, à pronúncia, nem pensar. Um não residente que levaram 18 mil milhões de euros. Eu concluo, Sra. Presidente. Quer que eu repita, Sr. Primeiro-Ministro? 18 mil milhões de euros que saíram em Portugal sem pagar 1 cêntimo de imposto. Pagassem o IRS e era mais do que o senhor tira a todos os salários e a todas as pensões. E atreve-se a dizer-nos que não há dinheiro para salários, que não há alternativas em Portugal. Eu bem percebo, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor não veio aqui defender-se de estar afogado. O senhor sabe que este Governo está morto.